Vou apresentar um caso, então. Esse é um caso até real, na verdade, recente. Vamos pedir aqui para os nossos... Peso pesado não é peso pesado do peso mesmo, peso pesado em questão científica. Os nossos dois pesos pesados aqui, dois brilhantes urologistas nessa área particularmente, darem a opinião aqui. Então, é uma mulher, ela tinha de história um transtorno de ansiedade, uma síndrome do intestino irritável, doença do refluxo, em tratamento clínico. Já tinha uma cirurgia de prótese mamária, tinha feito uma lipoaspiração anos atrás e uma apendicectomia. Tinha um pai falecido por um câncer gástrico, a mãe com diabetes, sem outras histórias de neoplasia na família. Nenhuma história de neoplasia renal na família. Ela teve uma dor abdominal inespecífica, provavelmente ligada a essa síndrome do intestino irritável, e teve um achado de exame, que é o que, na verdade, a gente enxerga hoje, talvez 90% do que a gente faça de diagnóstico de câncer renal hoje seja em achados de exame, doentes assintomáticos, que foi o caso dessa mulher aqui. Ela trouxe, então, um laudo de tomografia de abdômen, antigo, que ela tinha, de 2016, que não tinha nenhuma alteração, dava para ver bem os rins, e não havia nenhuma alteração nessa tomografia antiga que ela tinha. Já nesse exame atual, ela fez uma tomografia, e seguida dessa ressonância aí que foi solicitada, ela mostrou esse nódulo aí que vocês estão vendo, uma lesão de 1,5 cm. Consegue botar o meu pointer aqui, não? Ok. Bom, vocês estão vendo aí no rim direito, queria mostrar só porque é uma lesão pequenininha. No rim direito, essa lesão que foi medida em 1,5 centímetros, ela até tem características bem diferentes, a gente não tem radiologistas aqui, mas tem características bem diferentes em cada sequência aí da ressonância. Foi solicitada uma biópsia dessa lesão, essa biópsia mostrou um carcinoma de células renais, grau 1, um pouco agressivo. Foi discutido inicialmente com essa paciente a possibilidade de vigilância e, frente ao diagnóstico de carcinoma de células renais, a paciente recusou, obviamente, a possibilidade de vigilância. Então, a gente ficou com as duas opções aí, as melhores opções para ela, que seriam a cirurgia ou alguma terapia ablativa dessa lesão, as duas possibilidades. E aqui a gente vai ter os nossos dois lutadores, então, defendendo cada uma dessas possibilidades aí. Obrigado pelo convite, Murilo, Rodrigo, Daniel, a turma toda e a organização. Parabéns pela organização. O tratamento dessas pequenas massas renais hoje, primeiro nós precisamos saber como é que classifica essas pequenas massas renais. Nós sabemos que são tumores confinados ao rim, 80% deles. Eles são lesões menores que 4 centímetros, incidentais na maioria das vezes, 75% a 80% hoje são achados em exame de imagem. Não tem evidência de metástase, tem um prognóstico muito bom, 75% a 100% de sobrevida em 5 anos, e crescem, em média, 0,3 a 1 centímetro ao ano. Você pode oferecer hoje um coquetel completo, um menu completo para tratamento dessas lesões. Desde uma nefrectomia parcial, que pode ser aberta ou laparoscópica, com resultados oncológicos e sobrevida em torno de 90%, 98% de sobrevida. Nefrectomia radical, com a sobrevida também livre de doença em quase 100%. E a crio, o tratamento ablativo, que é a crio ou radiofrequência, também com ótimos resultados. E até o acompanhamento. Aqui é uma meta-análise com quase 6.000 casos desses tumores, mostrando, e a conclusão desse trabalho é que a nefrectomia parcial é o tratamento padrão para esse tipo de lesão. É o que dá melhor resultado. Essa é a minha experiência pessoal, nos últimos 16 anos, com 275 casos operados, o tamanho médio da lesão em torno de 4,5 centímetros, um tempo operatório de 2 horas, sangramento com transfusão de 6,4%, o tempo de isquemia médio em torno de 22 minutos, tempo de internação médio de 3 dias,
Imagem cirúrgica positiva, 3%. Um caso de recidiva. 2,14% desses pacientes eram rim únicos, 1,4% tumores sincrônicos, conversão em 3,4% e hemorragia, normalmente por fístula, em 2,8%. Nenhum óbito na nefrectomia parcial e fístula, 0,5%. Eu acho que esse slide resume basicamente tudo dessas pequenas massas. 20% dessas lesões são benignas e poderiam ser só acompanhadas, sem nenhum tratamento. 60% dessas lesões são tumores malignos, mas de bom prognóstico, e poderiam ser submetidos a uma terapia ablativa. E somente 20% dessas lesões são agressivas e que deveriam ser submetidas à cirurgia. Hoje, nós operamos praticamente todos esses tipos de tumores, mas o futuro, com melhoramento, aperfeiçoamento da biópsia e, principalmente, estudos moleculares, vão permitir que façamos um tratamento exclusivo para cada tipo de lesão. Então, era isso. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas, todos e todas, né? Agora, politicamente correto é assim. Eu quero agradecer também Pode colocar meu slide, por favor? Misael, isso. Quero agradecer à comissão organizadora por ter me lembrado do meu nome para esta luta. Embora eu não costumo muito reclamar das coisas, eu digo até aos meus residentes que quem reclama muito é cirurgião ruim, mas que talvez em novembro eu me lembre para uma luta mais igual, que eu estou me sentindo aqui o próprio Davi, diante de um Golias, né, numa luta tão desigual assim, como o próprio Milford mostrou, os guidelines recomendam, ele como urologista e eu também, e a gente tem que defender uma terapia focal que não é feita nem por urologista. Então, mas vamos tentar mostrar algumas razões, né, porque a gente acha que esse caso específico, esse é meu conflito de interesse, ele seria talvez uma melhor indicação, uma perfeita indicação para uma terapia focal. Primeiro, tentar mostrar algumas razões. A principal razão, acho que já começa aqui, porque o Dr. Milford bem colocou com a experiência dele, uma experiência vasta, em 16 anos fez 275 casos, e eu fiz um levantamento pela internet, eu acho que hoje de manhã nós temos cerca de 5.500 urologistas registrados com título de especialista. Então, nem todo urologista tem a experiência necessária para fazer uma cirurgia dessa. Essa é uma cirurgia difícil, da nefrectomia parcial, principalmente usando métodos minimamente invasivos. E o Dr. Milford é um expert, eis a razão que eu estou diante de um Golias, e vamos ver se eu consigo, com a minha funda, modificar alguma coisa nisso. Esse é um tumor totalmente endofítico, que tem seu raio menor de que 4 centímetros, é verdade, é um T1A, né? Mas que ele está relativamente próximo ao sistema coletor, talvez menos de 4 milímetros, né? Ele, acredito, não temos um corte coronal, mas que ele está entre as linhas polares deste rim, o que torna uma cirurgia para a retirada desse tumor, né, uma cirurgia de, no mínimo, um grau elevado de moderada complexidade ou de alta complexidade. Então, essa é uma razão pela qual a gente, diante de uma situação dessa, a gente tem que repensar o que a gente pode oferecer a mais para essa paciente. A segunda razão para isso é que a própria paciente, posso voltar aqui, claramente ela não quer a opção como vigilância ativa. Então, a gente tem que oferecer a ela alguma terapia. Essa terapia seria uma terapia ablativa, não é? Publicado no nosso International Brazilian Journal of Urology, um colega de São Paulo, há 3 anos, né, opinou sobre a crioablação. E interessante nesse trabalho que ele coloca claramente que, embora a nefrectomia parcial, como bem colocou Dr. Milford, permanece como padrão, né, de referência para o tratamento dessas pequenas massas, né, os próprios guidelines da AUA, da American Urological Association, dão suporte, né, em considerarmos as terapias ablativas como uma terapia de um bom tratamento, de alternativa de tratamento para casos tão complexos quanto esse.
Aqui está demonstrando um tumor de 2 centímetros, um tumor posterior, num rim, nesse caso esquerdo, né, através de uma abordagem percutânea, que seria um tratamento ainda menos invasivo do que uma nefrectomia parcial laparoscópica ou assistida por robô, né, em que, cerca de 3 anos depois, o acompanhamento, e claramente a gente visualiza aqui uma resolução do caso. Em conclusão, esse trabalho faz até uma análise, uma meta-análise de alguns dados na literatura e demonstra que, no segmento de até 3 anos, os resultados são comparativos com a ressecção completa do tumor usando crioterapia ou radiofrequência. No caso, a crioterapia tem uma melhor taxa de resolutividade e menor recorrência local do que a radiofrequência. Então, a conclusão é que, embora a nefrectomia parcial ou radical permaneça como o padrão, a ablação através de crioterapia percutânea, né, e sob a orientação de imagem, essa paciente já fez uma punção biópsia, quer dizer, fica fácil de a gente chegar lá através da radiologia, puncionar, e para tumores de menos de 4 centímetros, né, mesmo sendo até maior do que isso, ainda em casos selecionados, seria uma boa indicação. E ainda mais, em caso de um tratamento incompleto, a crioterapia não impede de uma nova cirurgia de resgate para esses casos. Então, por que não oferecer uma crioablação como primeira linha de terapia para tumores menores de que 2 centímetros? Mesmo assim, se a paciente quiser ouvir uma segunda opinião, eu não teria dúvida nenhuma em referi-la para o Dr. Milfon. Muito interessante as duas apresentações. Deixa eu aqui. Eu vou aproveitar que a gente tem um ringue de urologistas aqui, colocar um pouquinho de sabão nesse ringue para a luta tornar mais interessante, mas é mais para estimular a discussão. Eu vou colocar alguns pontos, mudando um pouquinho esse caso que o Dr. Murilo apresentou, para a gente discutir um pouco mais. Então, o Murilo apresentou um caso de 1,5 centímetros, que entra num conceito aí até de não pequena massa renal, mas very small renal mass, né? Menos de 2 centímetros. Para aquelas massas, vamos colocar uma massa de 3 centímetros a 4 centímetros, com uma característica no exame de imagem não tão das boazinhas. Dr. Misael, qual você acha que é o limite para a gente dizer assim, ó, dá para fazer uma terapia ablativa numa paciente de 55 anos, depois a gente muda a idade? Eu acredito que a escolha do tratamento vai depender, eu acho que o Murilo colocou um dos últimos slides dele na apresentação dele, que a gente está numa fase da medicina que não apenas é importante ter medicina baseada em evidência, mas uma discussão ampla com o paciente do que ele deseja, qual é a sua real indicação e qual a sua experiência. Então, diante daquilo que eu coloquei, de uma paciente num caso tão difícil quanto esse que você colocou, é um caso talvez até mais difícil, mas a gente tem que, eu acho que é fundamental estabelecermos aquele critério renal, né, onde a gente pode graduar através de um score de morfométrico, né, esse tumor em baixa complexidade, moderada complexidade ou alta complexidade para a remoção deste tumor. E aí sim fazer uma indicação se aquele tratamento seria possível, todo paciente, todo tratamento eu acho que, parafraseando, hoje aqui tivemos vários colegas invocando Hipócrates, Sócrates, fazendo mais uma coisa de filosofia. O que um homem é capaz de conceber, outro homem é capaz de realizar. Isso foi dito por Júlio Verne. Então, a factibilidade de uma cirurgia talvez não seja o que é de mais importante para indicá-la, né? Então, neste caso, eu acho que uma paciente dessa que você colocou, se ela tem alguma comorbidade, se ela não quer, de maneira nenhuma, uma cirurgia invasiva, mesmo que seja minimamente invasiva, a terapia ablativa, né, se enquadra perfeitamente, mesmo em tumores um pouco maiores, né, sendo T1, T1A, e que, como eu disse acho que na minha última frase, mesmo que você não consiga curar completamente e deixar o paciente livre de doença, nada impede que, por exemplo, nova abordagem seja feita. Perfeito. E aí, entre as duas abordagens que a gente tem mais hoje em dia, experiência entre crioablação e radiofrequência, qual das duas? Você tem preferência por alguma das duas técnicas? Quer comentar um pouquinho até sobre o follow-up?
dessa Sim, da muito bem. diferença A entre as crioablação parece ser mais efetiva no sentido de que é mais possível a confecção do que eles chamam de ice ball. A radiofrequência, isso é menos efetivo. Então, em ordem de efetividade, a crioablação é uma terapia que está à frente da terapia de radiofrequência. Ambas, em todos os estudos, comparativamente com a nefrectomia parcial, né, há uma maior chance de recidiva local, em qualquer uma das terapias ablativas, quando comparado com a nefrectomia parcial. A nefrectomia, a ressecção completa do tumor, ainda continua sendo o gold standard para pequenas massas renais, não há dúvida. E, em termos de tratamento e eficácia, a crioablação é superior à radiofrequência. A radiofrequência podendo ser reaplicada também, né? Ambas podem ser reaplicadas, sem dúvida. E só como curiosidade, aí uma pergunta para os dois. No serviço dos dois, quem faz a ablação? É o urologista? É o radiointervencionista? Existe papel para o urologista? Aqui no Rio, é o radiointervencionista que faz a radioablação, né? A radiofrequência, o acrio. Vale salientar que é um tratamento que normalmente não é coberto pelos planos de saúde. O custo, principalmente da crioablação, é uma pena não ter colocado aqui na mesa um radiologista intervencionista. Eu acho que seria muito interessante ouvir o contraponto do radiologista intervencionista, mas o custo de um tratamento desse acaba saindo muito mais caro do que a cirurgia aqui no nosso meio. E o resultado, eles selecionam muitos casos pela localização do tumor, o tamanho e tudo. Alguns casos que eu coloquei em discussão para radioablação, eles preferiram até não fazer, e mantive a cirurgia, mas em casos bem selecionados, a crio é uma excelente indicação, e com bons resultados. Até a última vez que eu vi, só atualizando, uma agulha de crioablação custa em torno de R$12.000, uma agulha. Geralmente os tratamentos são de uma massa de 3 centímetros, aí são 2 até 3 agulhas, então a gente realmente, o senhor tocou num ponto importante na questão do custo. Né? O tratamento está em torno de R$50.000 na crioablação aqui no Rio. Então, e não é coberto pelo plano de saúde, pelos convênios, então isso dificulta muito e limita a indicação. Agora, pegando o caso que o Murilo apresentou, 1,5 centímetros, uma massa bem endofítica. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a cirurgia em si e a paciente chegando no consultório e dizendo assim, doutor, qual é a chance de eu sair com uma nefrectomia radical de um caso como esse daqui? Pode voltar à imagem do caso do Murilo, que ele colocou? É uma lesão... Pode ser na minha apresentação ou na do Dr. Misael, as duas têm a imagem. É uma lesão pequena, de 1,5 centímetros. Aí, tá. Aí, beleza. Intraparenquimatosa, ela é endofítica, é extremamente complexa essa lesão para abordagem cirúrgica. Por incrível que pareça, para esse caso aqui, a crioablação, a radiofrequência é o caso ideal pela localização e o tamanho da lesão. Para a cirurgia é extremamente complexo, porque você vai precisar, seguramente, de ultrassom intraoperatório, e isso você consegue através de cirurgia robótica ou adaptação de um ultrassom laparoscópico, se for fazer por laparoscopia. Mesmo assim, é uma lesão difícil de localizar, você vai ter que fazer isquemia, abrir o parênquima e localizar uma lesão desse tipo é muito difícil. Então, mesmo para cirurgiões experientes, é uma lesão muito complexa para tratamento cirúrgico. Então, essa paciente no seu consultório, especificamente, o senhor indicaria uma ablação? Eu indicaria uma ablação. Que curioso, né, que ele está indicando ablação. Já ganhou. Hein? Não, eu concordo plenamente. Para você ter uma ideia, essa estatística que Milfon, que eu catalogo como uma das pessoas de maior experiência, a gente já vem acompanhando o trabalho de Milfon em nefrectomias parciais, laparoscópio, mesmo antes da robótica, né? Se você dividir os 275 casos que ele mostrou em 16 anos, isso dá 17 casos e meio por ano. Isso dá uma média de um caso a cada 1 mês e meio. Então, mesmo na mão de um expert, né, ele falou claramente que seria importantíssimo o ultrassom transoperatório. Nós já estamos com 3 anos de cirurgia robótica em Recife. Nós não temos o ultrassom transoperatório. Eu já passei de 200 casos agora recentemente.
a gente até festejou isso, e desses 200 casos que eu fiz 8 nefrectomias parciais, o que dá 4%. Então, essa é uma cirurgia, né, relativamente rara no nosso meio, mesmo em mãos de pessoas que têm dedicação para isso, são pessoas referenciadas. Então, e este caso específico, se a gente colocar naquele do o sistema, o score de nefrometria, né, esse score fica entre 9 e 10. É de alta complexidade, é uma cirurgia extremamente difícil. O acesso posterior ali por uma punção percutânea fica realmente bastante acessível. E aí, para complementar, eu quero dizer que em Recife eu nunca tive nenhum caso, não sei nem para quem referendar, eu acredito que nós não fazemos crioterapia em Recife, talvez faça radiofrequência, pessoal lá do outro grupo e tal, na mão do radiologista intervencionista, ou seja, foge da mão do urologista. Neste caso, eu optaria para ela a vigilância ativa, e não querendo, como ela não colocou, a chance de terminar numa heminefrectomia ou numa nefrectomia total, em mãos não tão habilitadas, seria bastante grande. O nível de complicação aumenta, sem dúvida. A pergunta que eu ia fazer para vocês sobre vigilância ativa. Eu vou fazer primeiro uma pergunta para a Isabela ou para a Mariana, que estão as nossas patologistas aqui, de referência hoje dentro da Oncologia DOR, sobre a biópsia. E daí eu quero que vocês, depois do que ela falar, eu quero que vocês respondam se, mesmo com a biópsia mostrando carcinoma de células renais, vocês ainda assim deixariam, não estou dizendo que ela vai fazer, mas que vocês deixariam na mesa se a paciente estivesse interessada em continuar fazendo vigilância ativa. E a minha pergunta para patologistas o quanto a gente pode confiar que essa lesão realmente é um grau 1 nessa biópsia renal? Bom, então vamos lá. A grande maioria dos estudos hoje mostra uma concordância muito boa, acima de 95%, entre diagnóstico histológico, tá? Entre o subtipo. Já o grau, a gente sabe que o tumor ele é heterogêneo, né, em relação ao grau. Então, um grau 1, provavelmente ele acaba sendo um grau 2. A gente sabe que os carcinomas de células renais grau 1, né, ou o FURMAN 1, ele é extremamente raro. Então, quando a gente está com o tumor todo na mão, né, mesmo sendo um tumor pequeno como esse, alguma arinha grau 2 a gente vai ver. Em massas pequenas, isso vai mudar pouco em relação, se a gente dividir em alto e baixo grau, né? Então, entre 1 e 2 ou 3 e 4, isso vai mudar pouco. Então, dá para confiar se é baixo grau ou alto grau com bastante segurança, em massas pequenas. A gente sabe que o tumor grande, a heterogeneidade já vai ser maior, mas aí o exame de imagem também ajuda áreas heterogêneas do tumor, biópsia a pegar diferentes aspectos, né, diferentes áreas, isso ajuda a gente a mapear melhor o grau. Mas subtipo histológico é muito confiável hoje em dia, dá para confiar mesmo, ainda mais quando a gente usa imunistoquímica. E o grau também, em pequenas massas, ele muda pouco, principalmente se a gente considerar só baixo e alto grau e não um esquema de 1, 2, 3, 4. Então vamos virar o telequete aqui, botar o terceiro lutador no ringue. Vigilância ativa, dá para fazer com essa biópsia aí, continuar fazendo vigilância ativa ou não? Eu não ficaria confortável sabendo que é um tumor. Eu não teria biopsiado ainda essa massa. Eu acompanharia um pouco mais se ela fosse crescendo meio a 1 centímetro ao ano, aí sim eu indicaria a biópsia. Quando eu indico a biópsia, é porque eu estou pensando em realizar algum tipo de tratamento nessa paciente. Então, nessa fase aí, eu ainda não indicaria a biópsia, eu acompanharia um pouco mais para ver a evolução dessa lesão. Agora, com a biópsia positiva, você está com diagnóstico de câncer e ofereceria o tratamento para ela. Ofereceria crioablação. Se não, aí eu acho que nós temos grandes experts também na plateia, podia ouvir a opinião, tem o doutor Fernando, Paulo, o que vocês fariam nesse caso? Queria saber se alguém informaria essa doente que essa massa, tratada por crioablação, radiofrequência ou nefrectomia parcial, provavelmente resultará num dano maior à função renal dela do que a vigilância ativa, porque ela deve ser informada que, de acordo com o que a doutora falou, que se sabe, a probabilidade dessa doente com 1,5 de massa, bem diferenciada, ter uma metástase nos próximos anos é menor do que 5%. E qualquer método de tratamento que for oferecido a ela vai gerar uma perda de função nesse rim muito maior do que 5%. Perfeitamente.
O problema é que essa doente tem que ser esclarecida da alternativa do que ela está fazendo. Se ela quiser ser operada ou quiser tratar, ela vai assumir o risco que o tratamento vai fazer mais mal nos próximos anos do que a massa fará essa. Isso nunca é dito ao doente. Aqui, o meu Então, raciocínio, Fernando, o meu raciocínio. só perguntando para você. Agora, você não teria biopsiado também, né? Você teria acompanhado antes. Mas já que agora com diagnóstico, você também não faria nada. Eu diria isso a ela, a senhora, isso aí eu vou tratar da senhora. Eu não faria essa doente nem por crio, nem por laparoscopia, porque se eu fizer por crio, eu vou destruir muito mais do que aquela massa ali. Se eu fizer por laparoscopia, eu posso ultrapassar 20, 30 minutos com aquele pedículo clampeado. Isso também é um risco, porque eu já vi vários doentes que 2 anos depois o rim está cheio de massa do DMSA. Eu quero operar, eu faria por trás, faria com ultrassom transretal, com o rim, se precisasse clampeado, gelado, não precisa, mas é muito mais arriscado do que a senhora daqui a 1 ano faz outro exame de 6 meses. E, geralmente, o doente, quando você explica as duas coisas, ele entende aquilo. Você tem que explicar que o tratamento, nesse caso, vai ser pior do que o que ela vai fazer. Ela vai correr um risco na operação e vai correr um risco de ter uma doença. Esse risco na doença metastática, seguido com 6 meses, é muito pequeno. É interessante dizer o seguinte, que de qualquer forma, tem quantos anos entre um ultrassom normal e agora? 3 anos. 3 anos. Tinha 3 anos. Esse tumor não existia. Não. Então, ele está crescendo. Ou não foi visto. Isso, pode não ter sido. Vamos supor que ele não existisse, ele está crescendo. Um paciente vai ficar com um diagnóstico de câncer de rim que não existia e está crescendo, evidentemente. Vai ficar esperando o quê para tratar? Eu acho que é meio complexo você conseguir que o paciente fique esperando crescer para chegar ao momento de cirurgia. A segunda coisa que eu penso é que esse tumor, primeiro, robótica só com ultrassom. Se não tem ultrassom, eu acho que esses pacientes vão acabar em nefrectomia com frequência sem necessitar. Então, a gente precisa pensar e lembrar de cirurgia aberta, onde você pode fazer um resfriamento, você pode retirar esse tumor, prejudicando o menos possível. Então, nesses casos especificamente, eu acho que a cirurgia aberta pode ter, se evidentemente, se você tiver grande experiência e ultrassom intrarrobótico, não tem dúvida, mas se você não tiver um bom exame de imagem durante a cirurgia, então é melhor fazer aberto, porque você vai ter ultrassom intraoperatório. Bernabé. Olá. Por favor. Gostaria de saber se o Misael e o Milfonso continuariam com a mesma opinião se fosse um rim único. Muito menos. Eu concordo inteiramente com o que o Fernando Vaz disse. Assim, Eu acho que a opinião do doutor Fernando é mais... E se fosse único, mais ainda, talvez fazer sem isquemia, cirurgia aberta, segurando ali o rim. Pela primeira vez nós concordamos, né, doutor Fernando, na cirurgia renal. Eu vou esticar essa pergunta, Paulo, eu ia falar das... Paulo quer falar lá também. Primeira Em cirurgia renal, Primeira sim. vez que vocês concordaram? Eu vou esticar essa pergunta do rim único para outra situação, num centro de referência onde a gente tem pacientes com síndromes genéticas, como, por exemplo, um von Hippel-Lindau. Então, assim, você já teve tumores operados na mesma paciente. Isso faz com que vocês pensem mais em terapias ablativas, quando é, por exemplo, um tumor menor numa paciente que já teve outros tumores, e lembrando que pode ser, inclusive, no mesmo rim onde aquele hilo já foi manipulado alguma vez. Isso faz vocês, como urologistas, pensarem um pouco mais em terapia ablativa ou continuam na... Isso é sempre uma coisa a nefrectomia? considerar-se quando a gente indica uma nefrectomia parcial. Possibilidade de multifocalidade do tumor não visto e possibilidade dessas síndromes associativas com doenças recidivantes, sem dúvida. Eu estou com a paciente sindrômica, né, aquela síndrome de Birt-Hoff. Birt-Hogg do B? É isso. Tinham 6 tumores de um lado e tem 2 do outro. Os 6 tumores à direita eu fiz por robótica, sendo 2 com isquemia e 4 quente. E ficou limpo o rim direito. Agora tem 2 do lado esquerdo, são tumores maiores, um de 5 centímetros e um de 4, que eu estou aguardando um tempo para me recuperar. E é nesse operar ponto o aí, outro nesse lá. rim direito, que o senhor já mexeu em 6 tumores, se aparecer um outro tumor de 2 centímetros, o senhor faz de novo a nefrectomia parcial ou vai para a ablação? Por
sorte, eram angiomelipomas. Então, nesse caso, eu acompanharia só. Mas, se fosse em carcinoma, eu tentaria uma ablação. Ablação. Isso. Não para cirurgia. Exato. Doutora Isabela. A minha pergunta se de acordo com o subtipo histológico, mudaria a conduta de vocês se viessem células claras, um papilífero, um cromófobo, se a conduta muda em relação ao subtipo histológico? Acho que... Nesse tamanho ou... Desse tamanho. Um papilífero tipo 1, acho que você pode acompanhar com mais tranquilidade do que um carcinoma mais agressivo, entendeu? Marcos Dauglio. Senhor Marcos. A biópsia dá para diferenciar papilífero tipo 1 e 2? Dá. Dá, né? Dá. Hoje em dia, com o imuno, a gente consegue subtipar com bastante segurança entre todos eles. Senhor Marcos, a última pergunta. Obrigado. Não é nenhuma pergunta, eu queria só consolidar aí um pouco esse conceito de quando a pessoa tem doença renal, né, nódulos múltiplos. Quando ela tem uma síndrome como essa, muitas vezes, se nós indicarmos frequentemente o tratamento de lesões pequenas, esse doente vai ficar anéfrico, vai ficar em insuficiência renal. Então, foi estabelecido que a gente aguarda as lesões crescerem até 3 centímetros. A partir daí a gente trata. Porque exatamente como esse teu caso aí, Milfon, dali a pouco, se tu continuar tirando lesões, né, no caso de que fossem menores, daqui a pouco não tem rim em nenhum dos dois lados, né? Então, em síndrome genética, espera 3 centímetros, trata a partir de então. Murilo, eu acho que no teu caso aqui foi o primeiro empate técnico, viu? Porque Temos na aqui, lesão que você apresentou não foi nem cirurgia nem ablação, foi vigilância ativa. Split decision aqui, foi, com certeza. Obrigado aos apresentadores, vamos dar sequência aqui. O Daniel, próximo.